Olá pessoal, professor Leomir, professor Barbadinha. Tá? A técnica de substituição trigonométrica é normalmente usada quando no integrando aparecem raízes quadradas de soma ou diferença dos quadrados de uma constante e uma variável. Nessa aula, vamos identificar quando devemos utilizar a técnica da substituição trigonométrica e qual a substituição a ser feita. E também vamos resolver algumas integrais aplicando a técnica de integração por substituição trigonométrica. Então vamos lá. Tá? Bom, integração por substituição trigonométrica. Então vamos fazer uma introdução aqui para vocês verem o que a gente vai utilizar. Né? Então é uma técnica mais apurada, aqui vai exigir um pouquinho mais da gente, tá? Mas é uma técnica que a gente utiliza para a gente voltar a técnicas que a gente já estudou antes. Tá? Então, essa técnica é utilizada quando no integrando, quer dizer, eu tenho uma integral, né, de expressões desse tipo aqui, ó, tá? Raiz quadrada de A2 menos x2, raiz quadrada de A2 mais x2 ou raiz quadrada de x2 menos A2. Tá? Então, quando no integrando tiver isso aqui, usa a substituição trigonométrica. Claro que eu não vou conseguir ter o du, né? Sempre pensando assim, porque se eu considerar A2 menos x2 como u, quer dizer, u elevado ao meio, né, o du é menos 2x dx. Então, se eu tiver o x, eu tenho o du, daí eu não uso essa técnica, aí é por substituição. Mas é que aqui aparecem essas expressões, mas eu não consigo o du. Tá? Então, o que vai acontecer? O que é essa substituição trigonométrica? Nós vamos substituir a variável x aqui, ó, por expressões trigonométricas. Esse é o nosso objetivo. Tá? Então a gente vai estudar aqui qual é o tipo de expressão trigonométrica que a gente vai substituir, conforme o tipo de integrando desses aqui que a gente tem. Então aqui eu tenho uma tabelinha, ó, tá? que mostra para nós qual a substituição que a gente faz. Então se no integrando aparece raiz de A2 menos x2, eu vou substituir por o x aqui por A vezes o seno de θ. Tá? Θ é um ângulo. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai desaparecer a variável x, vai aparecer a variável θ, uma nova variável. Se eu tenho raiz de A2 mais x2, eu vou substituir o x por A vezes a tangente de θ. Tá? Então, eu vou fazer o x igual a A vezes tangente de θ e substituir aqui. Tá? E se eu tiver raiz de x2 menos A2, eu vou substituir o x por A vezes secante de θ. Tá? Este A que aparece aqui, eu tenho A2 aqui, isso aqui é uma constante. Tá? Então, eu aqui vou ter sempre essa constante A. Então, eu vou tirar a raiz quadrada desse A2 aqui para achar o A para colocar aqui. Tá? Então, como a gente vai usar substituição trigonométrica, e aí esse x vai ser substituído por alguma função trigonométrica aqui, sempre que envolve trigonometria, a gente precisa ajuda de alguns detalhes da trigonometria, como, por exemplo, né, as identidades trigonométricas. Então, essas identidades, assim como lá na integral de potências trigonométricas a gente usava, aqui a gente vai precisar também. Tá? Basicamente essas aqui. Então isso a gente não pode esquecer. Tá? E além disso, nós vamos precisar do triângulo retângulo. Tá? Vocês vão ver agora nos exercícios, tá? Como esse triângulo vai ajudar a gente. O triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Então esse ângulo θ que aparece aqui, ó, tá? E aqui é um desses ângulos agudos do triângulo, tá? O de cima ou de baixo. Eu vou considerar esse de baixo aqui, tanto faz, tá? Então nós vamos relacionar esse ângulo com o triângulo retângulo, tá? Aqui nós temos o cateto adjacente, né? O cateto são os lados que formam 90 graus. Então esse é o cateto adjacente, eu vou sempre chamar de A, tá? O cateto oposto ao ângulo eu vou chamar de O e a hipotenusa eu vou chamar de H. Tá? E as relações aqui, ó, seno do ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa, O sobre H. Cosseno do ângulo é cateto adjacente pela hipotenusa, A sobre H. E a tangente do ângulo θ é cateto oposto pelo cateto adjacente, O sobre A. Então isso aqui tudo a gente tem que ter em mente aqui para calcular. Tá? A lei do teorema de Pitágoras, né? Óbvio, né? Tá? E no final aqui das aulas eu vou mostrar uma aplicação, né? Mostrar que a área do círculo é calculado por π vezes raio ao quadrado, né? Nós vamos demonstrar essa fórmula. Tá? Tem outras maneiras de demonstrar que não seja por essa integral, mas nós vamos usar a substituição para calcular. E como é que se calcula a área de uma elipse, que é π vezes A vezes B. Vamos ver o que é esse AB. Então isso é no final do estudo, né, da substituição trigonométrica. Tá?
Então, vamos ver, estamos tendo tudo isso aqui em mente, né? Vamos ver como é que a gente resolve aqui. Então, exemplo 1, ó. Eu tenho a integral de raiz de 9 menos x2 dx. Tá? Então, aqui, ó, eu não consigo o du aqui, porque se u for 9 menos x2, o du é menos 2x dx. Está faltando x aqui, multiplicando dx para formar o du. Tá? Então, eu não tenho aqui o u du. E além disso, isso aqui tem esse formato aqui, ó, raiz de A2 menos x2, tá? Onde o A2 é o 9. Tá? Então, se o A2 é 9, o A é 3, né? Porque está elevado ao quadrado. Tá? Então, eu já sei que o A aqui é 3. Ó. Tá? Então, se o A é 3, ó, e eu vou substituir essa expressão na tabelinha que eu dei, raiz de A2 menos x2, a gente substitui o x por A vezes seno de θ. Então, como o A é 3, o x é 3 seno de θ. Então, eu vou substituir esse x aqui, ó, por 3 seno de θ. Tá? Bom, se eu tenho o x aqui, que eu vou substituir por uma expressão que tem uma nova variável θ, eu não posso ter o dx. Eu tenho que ter o diferencial aqui em função de θ. Então, se x é 3 seno θ, o dx vai ser a derivada, né? 3 cosseno θ dθ. Derivada do seno é cosseno. Então, esse dx eu vou substituir ali. Tá? Então, substituindo, eu vou ter integral de 9 menos x ao quadrado, né? Que é 3 seno θ ao quadrado, vezes o dx, que é 3 cosseno θ dθ. Tá? Então, a primeira parte da resolução desse exercício está pronta. Eu sempre digo que aqui tem 3 fases. Essa primeira, que a gente identifica quem é que a gente vai substituir, qual é a substituição que vai fazer e quais os elementos que eu vou pegar aqui. O A, né, e assim por diante. Né, e substituir ali na integral. A segunda fase é resolver essa integral. E vocês vão ver que ao resolver essa integral, elas vão cair numa integral que a gente já fez. Tá? Vai cair no método que a gente já fez. Ou vai cair numa potência trigonométrica, ou numa substituição trigonométrica. Sempre vai cair, volta a uma integral já feita. Tá? E no final, como a gente aqui está trabalhando com a variável θ, no final a gente volta para a variável x. Tá? Daí vocês vão ver que a gente vai pedir ajuda para o triângulo. Tá? Então vamos ver como é que fica. Então vamos resolver isso aqui agora. Então nós vamos ajeitar aqui, tem coisas algébricas para fazer. Aqui está levar ao quadrado aqui, né? Então aqui vai ficar integral de raiz de 9 menos 3 seno ao quadrado. Fica 9 seno ao quadrado de θ, tá? Vezes 3 cosseno θ dθ. Tá? Aqui tem esse 3 que dá para tirar para fora, esse 9 dá para colocar em evidência, ó. Então o 3 vai para fora da integral, colocando 9 em evidência, fica 9 dividido por 9 dá 1, 9 seno ao quadrado de θ dividido por 9 dá seno ao quadrado de θ. Tá? E ali ficou cosseno θ dθ. Tá? E esse 1 menos seno ao quadrado, ele vem da relação fundamental da trigonometria. Né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, o cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Então, isso aqui, ó, é cosseno ao quadrado de θ. E a raiz de 9 aqui, ó, dá para extrair também. É 3, que vai cair para fora junto com aquele 3. Ó. Por isso vai ficar 9. Tá? Então, raiz de 9 é 3, vezes 3 fica 9. Tá? E 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Só que cosseno ao quadrado está dentro da raiz. Ó. E a raiz de cosseno ao quadrado é cosseno. E cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Tá? Então fica 9 integral de cosseno ao quadrado. Tá? E essa integral aqui a gente já fez. Né? É uma integral, né, trigonométrica, de potência trigonométrica, expoente par. Né? Nós vamos substituir o cosseno ao quadrado, ó, por 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Tá? Então, como eu disse, a gente, ao resolver essa integral, a gente vai voltar à integral já feita. Tá? Então, aqui nós vamos ajeitar agora isso aqui. Ó. Tá? Eu vou separar aqui em duas integrais. Tá? O 9 meios aqui é comum, então fica 9 meios integral de 1 dθ aqui, ó, 9 meios integral de dθ, tá? Mais 9 meios integral do cosseno de 2θ, dθ. Tá? Aí vamos resolver isso aqui, ó. Essa integral aqui a gente já fez também, tá? Mas aqui eu estou ajeitando aqui, ó. A integral de dθ é θ, então fica 9 meios θ. E aqui fica 9 meios, tá? E aqui ajeitando, eu poderia ter feito direto, né? Cosseno de u du. O u é 2θ. Então eu tenho que ter no du 2 dθ. Então eu estou multiplicando por 2, vai ficar 2 dθ, du, e dividir por 2, 1 meio. Então eu tenho a integral de cosseno de u du. E a integral de cosseno de u du é o seno de u, ou seja, o seno de 2θ.
Tá? Então vai ficar aqui, ó, 9 meios de θ, mais, multiplicando as frações aqui, fica 9 quartos, seno de 2θ mais c. Certo? Tá? Cosseno de u du aqui. Tá? Agora tem um detalhezinho aqui, ó. Eu tenho aqui seno, eu já resolvi a integral, né? Tá pronta a integral, agora eu tenho que voltar para a variável x. Tá? Eu tenho que voltar a analisar essas relações aqui para substituir aqui. Só que eu não tenho seno de 2θ, tenho seno de θ, tenho cosseno de θ, de 2θ não tem. Tá? Então a gente vai pegar uma relação trigonométrica, uma identidade, e substituir o seno de 2θ aqui, tá? Para uma relação trigonométrica. Então vai ficar assim, ó, 9 meios de θ mais 9 quartos, e o seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ. Tá? Das identidades trigonométricas, veja na tabelinha lá. Aí aqui eu posso simplificar o 2 com 4 ali, né? Depois a gente vai simplificar. Então agora a gente vai substituir, né, esse θ aqui com o x, quer dizer, vai mudar a variável. Não substituir o θ por x, vai mudar a variável. Então, ó, puxando de lá, ó, como x é igual a 3 seno θ, ó, x é 3 seno θ, então o seno de θ é x dividido por 3, né? Passo 3 a dividir. Tá? Então, seno de θ, x dividido por 3. Tá? Logo, o θ é o arco cujo seno é x sobre 3. Porque eu tenho que substituir aqui, ó, tenho que tirar esse θ, tá sozinho aqui. Eu tenho que saber quem é o seno do θ e quem é o cosseno do θ. O seno do θ eu já sei, ó, é x sobre 3. Então, aqui eu vou substituir por x sobre 3. Tá? Eu tenho que achar o cosseno do θ e tenho que achar o θ. E o θ é o arco cujo seno é x sobre 3. Tá? Quer dizer, o seno de um arco é x sobre 3. Então, o θ é o arco cujo seno é x sobre 3. Então, eu já tenho o θ. Tá? Falta achar o cosseno. Então, agora eu venho pedir ajuda do triângulo. Tá? Aqui está o ângulo θ. Tá? Então, aqui, ó, o seno de θ é x sobre 3. Tá? E o seno é cateto oposto pela hipotenusa. Logo, o x é o cateto oposto, ó. O x é o cateto oposto ao ângulo ali. E o 3 é a hipotenusa aqui, ó. 3 é a hipotenusa. Tá? Então, nós vamos achar o outro cateto aqui, ó, que é o y, usando o teorema de Pitágoras. Ó. O quadrado da soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá? Então, tem que achar o y, isola o y, fica 9 menos x2, e y é raiz de 9 menos x2. Aqui a gente usa só o positivo, né? Porque eu estou calculando a medida de uma figura, que ela não existe negativa. Veja que normalmente a expressão que vai dar aqui no triângulo é aquela que foi dada na integral ali. Tá confirmando isso. Tá? Então aqui, ó, raiz de 9 menos x2. Tá? Então aqui, o que é o cosseno? É o cateto adjacente pela hipotenusa, ou seja, raiz de 9 menos x2 dividido por 3. E aí a gente vai substituir agora isso aqui tudo ali, ó. Tá? Então isso aqui vai ficar 9 meios do θ, que é o arco seno de x sobre 3 aqui, ó. Tá? Mais, aqui simplifica o 2 com 4 aqui, ó, vai ficar 9 meios, tá? De seno de θ, quem é o seno de θ? Ó, x sobre 3, ó, vezes o cosseno de θ. Quem é o cosseno? Raiz de 9 menos x2 sobre 3, ó. Tá? Aqui dá para simplificar um 9 aqui, ó, 3 vezes 3 é 9 com aquele 9. Então a resposta vai ficar 9,5 arco seno de x sobre 3, mais, aqui sobrou x sobre 2, raiz de 9 menos x2 mais c. Tá? Então, 3 fases a gente tem que encarar aqui. Ó. Primeiro, identificar qual é a substituição trigonométrica que tem que ser feita identificando aqui os elementos e substituir na integral, tá? Com a mudança de variável para θ. Aí resolver a integral em função de θ e depois pedir a ajuda do triângulo com as relações aqui para voltar para a variável x. São as 3 fases desse tipo de problema. Exercício 2, ó, integral de raiz de x2 menos 9 sobre x dx. Tá? Então aqui também, ó, eu tenho x2 menos 9, se eu calcular, se isso aqui for u, o du é 2x, e eu não tenho x dx aqui. Esse x está no denominador, ele não serve para multiplicar o dx ali. Tá? Então isso aqui vai ser uma substituição trigonométrica. Tá? Então isso aqui é do tipo raiz de x2 menos a2. Tá? Então o a aqui também é 3, ó, porque eu tenho a2 ali é 9, né? Tá ao quadrado. Tá? E a relação de x2 menos a2, o x vai ser substituído por a vezes secante de θ.
tá? Da tabelinha aquela. Tá? Então, ou seja, o x vai ser 3 secante de θ, já que o a é 3. Como eu vou substituir o x em função de θ, o dx também. Então, a derivada de x aqui, ó, derivada da secante, a secante vezes tangente. Então, fica 3 secante θ, tangente θ, dθ. Tá? Então, identificamos, né, qual é a substituição, vimos os elementos e vamos substituir agora aqui na integral. Tá? Então, fica integral da raiz de x ao quadrado. Quem é o x? Ó? Aí é 3 secante de θ. Então, 3 secante de θ ao quadrado menos 9 dividido por x. 3 secante de θ. E quem é o dx? É 3 secante de θ tangente de θ dθ. Ó. 3 secante de θ tangente de θ dθ. Veja que aqui dá para fazer muita coisa. Aqui eu vou ter que levar o quadrado, vou levar o quadrado. Aqui dá para simplificar. Ó, tá? O 3 secante de θ. Tá? Então, isso aqui vai ficar integral. 3 secante de θ ao quadrado fica 9 secante ao quadrado de θ, menos o 9, e vezes tangente de θ dθ. Veja que vai diminuindo agora aqui. Aqui, que nem antes, vamos botar o 9 em evidência. Fica 9 que multiplica secante ao quadrado de θ menos 1. E a raiz de 9 é 3, que vai passar para fora aqui. Tá? E secante de θ ao quadrado menos 1, tá? É tangente ao quadrado de θ. Ó. Tá? Então vai ficar raiz de 9, que é 3, integral da raiz de tangente ao quadrado. Tá? Porque isso aqui veio da relação secante ao quadrado de θ igual a 1 mais tangente ao quadrado. Tá? Então, se secante ao quadrado é 1 mais tangente, secante menos 1 vai ser tangente ao quadrado. Tá? E aqui eu tenho raiz quadrada de tangente ao quadrado, que é a tangente. E vezes essa tangente vai ficar tangente ao quadrado. Então, eu tenho 3 integral de tangente ao quadrado dθ. Tá? E o que a gente vai fazer aqui? Tá? A gente vai fazer uma substituição aqui trigonométrica, tá? Das identidades. No lugar da tangente ao quadrado, eu vou colocar secante ao quadrado de θ menos 1. Tá? E é o mesmo tipo que a gente usou aqui. Ó. Tá? Voltando agora aqui. Tá? Com isso, eu vou ter duas integrais aqui. Ó. Tá? A integral de 3 integral de secante ao quadrado de θ dθ, menos 3 integral de dθ. O 3 está multiplicando tudo. E a integral de secante ao quadrado é a tangente. Então, fica 3 tangente de θ. E a integral de dθ é θ. Então, fica 3θ mais c. Tá? Então, assim a gente resolveu a integral. Tá? Agora, a gente vai voltar para a variável x. Tá? Então, ó, o que a gente tem? Ó? Aí a gente vai puxar daqui. Ó. O x, né, é 3 secante de θ. Então, a secante de θ é x sobre 3. Tá? Veja que eu tenho que prever o futuro. O que eu preciso daqui? Eu preciso do θ, que vai ser um arco, né? E a tangente. E a tangente é cateto oposto dividido pelo adjacente. Tá? Então, eu tenho que chegar lá. Tá? Então, secante de θ é x sobre 3. Tá? Então, como a secante é 1 sobre cosseno, tá? Por que eu vou precisar disso aqui? Porque a tangente é cateto oposto pelo adjacente, ou seno dividido por cosseno. Tá? Então, se eu sei a secante, eu posso achar o cosseno. Secante é 1 sobre cosseno, logo, trocando de lugar os dois, o cosseno é 1 sobre secante. É o inverso da secante. Tá? Ora, se a secante é x sobre 3, o inverso vai ser 3 sobre x. Então, eu achei o cosseno. Ó, cosseno de θ é 3 sobre x. Tá? Então, eu vou aqui do triângulo. Ó, tá? Como o cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa, o cateto adjacente é 3 aqui. Ó, tá? E a hipotenusa é o x. Ó. Então, falta achar o y aqui para achar depois o seno. Tá? Então, y, ou a tangente direto. Tá? Então, y, vou calcular aqui pelo teorema de Pitágoras. Ó. A soma dos quadrados catetos, 3 ao quadrado menos ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa, x2. Isolando y, x2 menos 9, y raiz de x2 menos 9, ó, igual ao que veio lá, na integral. Tá? Então, y raiz de x2 menos 9. Tá? E como eu preciso da tangente, o que é antes aqui, ó? Como o cosseno do ângulo é 3 sobre x, o ângulo é o arco cujo cosseno é 3 sobre x. Né? Então, achamos o ângulo. Tá?
E agora o seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é a raiz de x2 menos 9, e a hipotenusa é x. Tá? E a tangente é o cateto oposto pela adjacente, ou seja, a raiz de x2 menos 9, o oposto pela adjacente, que é 3. Tá? Então a gente tem tudo aqui, nem precisava esse seno aqui. Então vamos substituir agora aqui. Ó. Eu tenho 3 tangente de θ, então eu tenho 3, quem é a tangente aqui? Ó, a raiz de x2 menos 9 sobre 3. Menos 3θ, menos 3 vezes, né, o arco cosseno de 3 sobre x mais c. Tá? Aqui dá para simplificar esse 3. Tá? Então fica a resposta, raiz de x2 menos 9 menos 3 arco cosseno de 3 sobre x mais c. Barbadinha. Exercício 3. Ó. Integral de 1 sobre raiz de x2 mais 4 dx. Tá? Então, ó, eu tenho aqui do tipo raiz de x2 mais a2. Eu não consigo du aqui, porque teria que ter 2x. Está faltando x de novo. Então, aqui da soma. Tá? x2 mais a2. Então, eu já identifico aqui que o a é 2, né? Porque aqui tem 4. Ó. Eu tiro a raiz quadrada. Tá? E quando eu tenho essa relação x2 mais a2, o x vai ser substituído por a vezes a tangente de θ. Logo, o x vai ser 2 vezes tangente de θ. E o dx, né, a derivada da tangente, é secante ao quadrado. 2 vezes secante ao quadrado de θ dθ. Então, identificamos os elementos, quem a gente vai substituir, e vamos substituir lá na integral. Ó. Então, vai ficar a integral de 1 sobre x ao quadrado. 2 tangente de θ ao quadrado mais 4. Tá? E dx é 2 secante ao quadrado de θ dθ. Aqui dá para elevar ao quadrado aqui, ó. Tá? Então vai ficar multiplicando 1 vezes 2 secante ao quadrado de θ, fica 2 secante ao quadrado de θ, dθ. E aqui elevando ao quadrado fica 4 tangente ao quadrado de θ mais 4. Dá para colocar o 4 em evidência aqui, ó. Fica 4 que multiplica a tangente ao quadrado de θ mais 1. E a raiz de 4 aqui é 2, ó. Tá? Então aqui, ó, vai ficar a integral de 2 raiz de tangente ao quadrado de θ mais 1. Tá? Esse 2 dá para simplificar ali, ó. Tá? Então vai ficar a integral de secante ao quadrado de θ sobre a raiz de secante ao quadrado de θ, porque tangente ao quadrado de θ mais 1 é a secante de θ, secante ao quadrado de θ, da identidade trigonométrica. Tá? E a raiz de secante ao quadrado é secante. Tá? Então vai ficar secante ao quadrado de θ sobre secante dθ. E dividindo secante ao quadrado por secante, fica a integral de secante de θ dθ. Tá? E a integral da secante de θ dθ é logaritmo natural da secante de θ mais tangente de θ mais c. Tá? Isso vocês podem tirar de tabela. Também se pode calcular, né? Dá para calcular também isso aqui. Tá? Eu já pegando uma tabela trigonométrica que tem nos livros, né? É o logaritmo natural do módulo da secante de θ mais tangente de θ. Tá? Então resolvemos, né, a integral. Agora eu tenho que voltar para a variável x. Então eu tenho que achar lá no triângulo para descobrir quem é a secante de θ e quem é a tangente de θ. Então nós vamos tirar daqui, ó. Tá? X é 2 tangente de θ. Então a tangente de θ é x sobre 2. Então já achei a tangente, ó. Vê se eu já sei. Falta a secante. Tá? Então nós vamos no triângulo aqui, ó. Tá? Veja que a tangente de θ é x sobre 2 e a tangente é cateto oposto pelo adjacente. Então o x é o cateto oposto aqui, ó, e o 2 é o cateto adjacente aqui. Tá? Vamos achar a hipotenusa. Teorema de Pitágoras. Soma dos quadrados dos catetos, ó, 2 ao quadrado mais x2 é o y2. y2 é x2 mais 4, né? Só ajeitei aqui. E y é raiz de x2 mais 4. Que está lá, ó. Tá? Confirmando. Tá? Então a hipotenusa, raiz de x2 mais 4. Que é o cosseno do θ. Né? Por que eu preciso do cosseno? Porque a secante é 1 sobre cosseno, é o inverso do cosseno. Então vamos achar o cosseno. É o cateto adjacente pela hipotenusa. O adjacente é 2 e a hipotenusa é raiz de x2 mais 4. Esse é o cosseno. Tá? E a secante é 1 sobre cosseno, é o inverso do cosseno. Então a secante, invertendo, raiz de x2 mais 4 sobre 2. Certo? Então substituindo ali vai dar o logaritmo natural da secante de θ, que é raiz de x2 mais 4 sobre 2, ó,
mais a tangente de θ, que é x sobre 2 mais c. Barbadinho. Então, inscreva-se no canal, deixe o like e deixe o seu comentário.